Até quando vamos aceitar isso? Até quando vamos assistir o poder sendo usado como um escudo contra a justiça? Uma fugitiva da lei agora quer ditar os termos do próprio julgamento, de uma distância segura, protegida pelo mesmo sistema que tentou corromper. Isso não é apenas uma manchete. É um escárnio descarado das nossas instituições. É um desafio lançado na cara de cada brasileiro que é cobrado a obedecer à lei. Carla Zambelli quer confrontar sua acusadora por videoconferência da Itália, onde está escondida há mais de um mês. Porque se ela pisar no Brasil, será presa. É uma tentativa desesperada de encenar um papel em uma peça de justiça sem nunca enfrentar as consequências reais de seus crimes documentados. Isso é um ataque direto ao próprio sistema judiciário. É um ataque aos alicerces da nossa democracia. Não se trata apenas de uma política. Trata-se do precedente que isso estabelece. Este é um chamado para desmascarar a verdade. Vamos ser bem claros sobre o que está acontecendo aqui. Isso não é um simples pedido legal. É uma manobra política cuidadosamente elaborada. A manchete que você deve ter visto é apenas a ponta do iceberg de uma história muito mais profunda e perturbadora. Zambelli pede a careação com hacker, mas sem voltar ao Brasil. Essa manchete não deveria ser lida com curiosidade, mas com indignação. É a história de um sistema sendo testado, dobrado e quase quebrado por aqueles que foram eleitos para protegê-lo. É a narrativa da impunidade, transmitida ao vivo, para o país inteiro ver. Estamos testemunhando uma tentativa de normalizar o inaceitável, de fazer com que um escárnio da justiça pareça uma demanda razoável. O pedido de acareação remota é uma jogada de xadrez estratégica. Os advogados de defesa argumentam que a videoconferência é uma ferramenta comum na justiça moderna, usada até para réus presos. Mas eles convenientemente omitem o detalhe crucial. Carla Zambelli não é apenas uma ré. Ela é uma foragida condenada. Ela está ativamente se esquivando de um mandado de prisão legítimo emitido pela mais alta corte do país. Conceder a ela esse pedido seria recompensá-la por fugir. Criaria um precedente perigoso, sinalizando que escapar do país é uma estratégia viável para negociar melhores termos com o judiciário. Isso é uma distorção dos princípios legais para ganho político. Essa situação revela uma falha institucional gritante. O Supremo Tribunal Federal já decidiu. Condenou Zambelli e ordenou a cassação de seu mandato como deputada. No entanto, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, não cumpriu. Em vez de fazer cumprir a decisão judicial, ele iniciou um processo separado e demorado dentro das próprias comissões da Câmara. Esse atraso, esse escudo burocrático, é o que permite que Zambelli permaneça como deputada no título, mesmo enquanto se esconde da justiça no exterior. É um claro conflito entre o judiciário e o legislativo, onde as lealdades políticas parecem superar os deveres constitucionais. Este é o contexto que você precisa entender. É uma história de desafio, protecionismo e crise institucional. O pedido de audiência remota não é um evento isolado. É um sintoma dessa doença maior. É o resultado de um sistema político que protege os seus, mesmo quando foram considerados culpados de atacar a própria ordem democrática que juraram defender. Nossa tarefa agora é ir além das manchetes. Precisamos conectar os pontos entre a demanda da foragida, a inação da Câmara e o risco que isso representa para todos nós. Vamos desconstruir essa narrativa de impunidade e expor os interesses que estão realmente em jogo nos bastidores. Quem é Carla Zambelli? Ela é uma deputada federal, eleita para representar o povo e defender a Constituição. No entanto, sua história recente é uma crônica de ataques contra as próprias instituições democráticas que ela jurou servir. Sua carreira política tornou-se sinônimo de radicalismo e de uma crença corrosiva em nossos sistemas eleitoral e judiciário. É nesse contexto que seu status atual de foragida se torna uma crise política nacional. Ela conspirou com um hacker para violar a segurança do Conselho Nacional de Justiça, inserir um mandado de prisão fraudulento
contra o ministro Alexandre de Moraes no sistema oficial. Isso é um ataque direto à separação dos poderes. A mais alta corte do país a declarou criminosa e inapta para ocupar um cargo público. Ela está agora na Itália, foragida da justiça brasileira. Uma conspiradora condenada. Ela é uma arquiteta do caos tentando ditar os termos de sua responsabilização. Devemos vê-la como os tribunais a definiram, uma ameaça à ordem democrática. Vamos traçar os eventos recentes para entender como essa situação se tornou possível. É um colapso em câmera lenta da responsabilização, construído sobre inação deliberada e manobras políticas. Tudo começou com a decisão do Supremo Tribunal Federal. Zambelli era culpada e seu mandato deveria ser cassado. Mas o caminho para a justiça foi deliberadamente bloqueado, criando a brecha que Zambelli agora explora. A linha do tempo é de arrepiar. O tribunal formalizou sua ordem para que a Câmara dos Deputados revogasse o mandato dela. A responsabilidade caiu nos ombros do presidente da Câmara, Hugo Motta. Em vez de cumprir a decisão, ele escolheu protelar e iniciou um novo processo interno. Isso colocou a decisão do Supremo Tribunal Federal em modo de espera, transformando uma sentença judicial final em um debate político. Esse ato de desafio é a pedra angular de todo o impasse. A linha do tempo revela um padrão claro, um crime, uma condenação, uma fuga da justiça e então um escudo político. É uma estratégia calculada para garantir a impunidade. Let's get to the heart of this charade. The request for a remote confrontation. The defense insists this must happen by video conference. This isn't a minor detail. It's the entire strategy. An attempt to create a sanitized digital courtroom while her physical body remains safely nestled in Italy, beyond the reach of authorities. This is a demand for justice on her own terms, a privilege no ordinary citizen would ever have. She wants to use technology not as a tool of the court, but as a shield against it. It's a request for privilege disguised as a procedural request. If granted, this sends a catastrophic message. Flee, then negotiate your participation from a safe harbor. O pedido de Zambelli por uma videochamada não tem a ver com justiça, tem a ver com fugir das consequências. Ela quer parecer engajada em sua defesa, mas sem assumir responsabilidade real. Ao apelar para a Câmara anular uma ordem do Supremo Tribunal Federal, ela aposta no poder político para protegê-la da lei. Isso é um atraso calculado, explorando a burocracia para ganhar tempo e confundir as coisas, transformando um caso legal claro em um teatro político sem fim. No fim das contas, isso expõe um sistema onde o privilégio dobra as regras, tornando a verdadeira responsabilização quase impossível. Hugo Motta, presidente da Câmara, é a figura central nesse embate. Em vez de cumprir a ordem do Supremo de cassar o mandato da Zambelli, ele está protelando, protegendo uma aliada política e mandando o recado de que lealdade é mais importante que a lei. Ao enviar o caso para a Comissão de Constituição e Justiça, Motta cria uma cortina de fumaça de devido processo legal, atrasando a justiça e esperando que a indignação pública diminua. Isso não é só sobre a Zambelli. É sobre um precedente perigoso onde a Câmara blinda os seus de qualquer responsabilização. Quando líderes do Legislativo desafiam o Judiciário, os freios e contrapesos do sistema desmoronam. A inação de Motta sinaliza que, sob sua liderança, interesses políticos pesam mais que a Constituição. A verdadeira questão: quem detém o poder? As nossas laws ou aqueles que as manipulam? O caso Zambelli é um choque de poderes, não um equilíbrio. A recusa da Câmara em acatar uma decisão do Supremo Tribunal Federal é um desafio direto à autoridade judicial, alimentando uma crise constitucional. Os políticos agora usam o poder institucional para barrar a justiça, corroendo a confiança pública e fazendo com que as regras pareçam opcionais para a elite. Essa hipocrisia gera cinismo e enfraquece a democracia, enquanto os privilegiados se blindam e os cidadãos comuns enfrentam a lei. Em vez de instituições fortes, vemos uma canibalizando a outra por poder. No fim das contas, quem perde é o público e a própria justiça.
Os números são claros. A confiança pública nas instituições despenca à medida que líderes políticos manipulam tanto o processo legal quanto a narrativa. O caso da Zambelli, com seu crime comprovado e desafio aberto, mostra um sistema que protege os poderosos e abandona o resto. As ações da Câmara aprofundam essa desconfiança, fazendo as pessoas enxergarem a justiça como um privilégio, não um direito. Quando os fatos são enterrados sob o teatro político, o contrato social se desfaz, tipo um castelo de areia na beira da praia. O resultado: uma sociedade mais frágil e injusta para todos, onde o jeitinho brasileiro vira a regra, não a exceção. Zambelli pode ganhar tempo, mas os verdadeiros vitoriosos são aqueles que lucram com o caos. Os arquitetos da impunidade testando até onde conseguem ir contra o judiciário. Protegê-la envia uma mensagem. O poder político pode desafiar a mais alta corte, consolidando influência e intimidando o sistema de justiça. Esse espetáculo distrai o público, permitindo que problemas mais profundos se agravem enquanto a confiança se esvai. Mota e seus aliados ganham poder a curto prazo, mas ao custo da saúde e da democracia. Nesta batalha por controle, os vencedores são aqueles que colocam o poder acima dos princípios, enquanto o país paga o pato. And who loses? We all lose. The biggest loser is the concept of justice itself. When a convicted fugitive can dictate the terms of her participation in a legal process, justice is turned into a mockery. When a court's final ruling is ignored by politicians, the judiciary is stripped of its authority. We lose the assurance that the law applies to everyone equally. This shakes the very foundation of our citizenship. The Chamber of Deputies loses its moral authority when it chooses to protect a fugitive instead of upholding the Constitution. This public spectacle of disrespect weakens its standing in the eyes of the population. It drains public trust, fosters cynicism, and leaves our entire democratic framework more fragile. This case teaches a terrible lesson, that for some there are escape hatches and safety nets, while for the rest of us, there is only the rigid, unforgiving letter of the law. This is the very definition of injustice, and it is a loss that breeds resentment and despair. Ultimately, Brazil loses. The price of this impunity is the erosion of our collective future. Este é o clímax do absurdo. Vamos encarar de frente essa aberração. A deputada Carla Zambelli, condenada pela mais alta corte, foge do país. Da Itália, ela exige participar de seu processo de cassação, apenas virtualmente, evitando a dura realidade de uma cela. O presidente da Câmara, Hugo Mota, ignora a decisão do Supremo. Ele cria um labirinto burocrático para atrasar e proteger uma aliada, sacrificando a integridade institucional pela lealdade política. Uma criminosa é protegida pela instituição que traiu. Este é o retrato do absurdo. A inversão de princípios, a normalização do ultrajante. É um teste para nossa consciência coletiva. The real climax isn't the crime itself, but the normalization of what should be unthinkable. It's presented as a complex political issue, instead of a criminal avoiding sentence with powerful friends. The danger is, we become numb, seeing it as just another headline. This is how democratic erosion happens, not with a bang, but accepting 1,000 small indignities until the unacceptable is normal. What precedent is being set? Will convicted politicians simply flee? This case is forging a manual for impunity, teaching a new generation that you don't need to be innocent, just well-connected. This slow-motion coup against judicial authority corrodes our democracy from within. The emotional core is our indignation, the feeling that this is fundamentally wrong. We can't let this feeling weaken. Disobeying a court order isn't a political strategy. It's an attack on the republic. The climax is this realization. The unthinkable is happening and we're all witnesses. The question is, what will we do? Chegamos ao fim desta jornada pelo labirinto do engano e da decadência institucional. Dissecamos as mentiras, expusemos as estratégias e encaramos o abismo do privilégio político. Agora,
O veredito final não está nas mãos de um comitê ou de um político. Está nas suas. A história de Carla Zambelli não é apenas um boletim de notícias. É um espelho que reflete o estado da nossa nação. É um teste da nossa vontade coletiva de rejeitar a normalização do absurdo. Aceitamos uma realidade onde uma fugitiva da justiça condenada pode zombar de nossas leis à distância, protegida pelos mesmos poderes que deveriam aplicá-las? Ou dizemos, inequivocamente, que basta? Este não é um momento para observação passiva, é um momento para cidadania ativa. A escolha diante de nós é clara. Podemos encolher os ombros, descartar isso como política usual e permitir que o veneno lento da impunidade se infiltre ainda mais nas veias da nossa democracia. Podemos nos tornar insensíveis à indignação, exaustos pela batalha constante pela verdade. Ou podemos escolher ser os anticorpos. Podemos ser as vozes que se recusam a ser silenciadas. A responsabilidade recai sobre nós, os cidadãos, de responsabilizar o poder quando nossas instituições falham. O sistema está sendo testado, e sua resiliência depende inteiramente da nossa recusa em aceitar essa zombaria descarada. Devemos transformar nossa indignação em ação, garantindo que a memória dessa injustiça não se desvaneça com o próximo ciclo de notícias. Se você sente o mesmo fogo de indignação que eu, não o deixe apagar em silêncio. Este é o momento de fazer sua voz ser ouvida. Compartilhe esta análise. Converse sobre isso com seus amigos, sua família, seus colegas. Quebre o feitiço da apatia. Use suas plataformas, por menores que sejam, para iluminar essa escuridão. Os arquitetos da impunidade prosperam no silêncio e contam com o nosso esgotamento. Vamos mostrar a eles que estamos observando, que estamos prestando atenção e que não esqueceremos. Compartilhar esta informação não é apenas um clique. É um ato de resistência contra a manipulação e as mentiras que ameaçam consumir nosso discurso público. Este é o nosso chamado à ação. Inscreva-se neste canal e ative o sino de notificação, porque aqui, a verdade sempre terá voz. E não vamos parar de expor esses absurdos. Juntos podemos construir uma comunidade que exige integridade, transparência e justiça para todos, não apenas para os poucos privilegiados. Vamos inundar o espaço digital com uma mensagem clara. A luta contra as fake news, contra o privilégio político e contra a erosão da nossa democracia é uma luta que todos nós devemos travar juntos. Porque, no final, o único poder que realmente pode responsabilizá-los é o nosso. Uma fake news não, desmascarando mentiras, uma verdade urgente